Olá, meu nome é Adriano Teixeira e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando nesse webinar que envolve discutir algumas habilidades específicas da BNCC na área de ensino de ciência e matemática. Essa série de webinários é uma promoção do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da nossa Universidade de Passo Fundo, onde a gente vai estar recebendo os nossos egressos para que eles possam resgatar aquilo que produziram no seu mestrado, as formas como isso pode nos auxiliar a trabalhar as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular e também as diferentes formas como a vivência do mestrado nos ajudou do ponto de vista profissional e também acadêmico. Então, eu quero dar as boas-vindas para ti, Milene. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre a minha dissertação e, quem sabe, abrindo possibilidades para que novas pessoas possam se aproveitar desse material que foi desenvolvido no decorrer do mestrado. Muito bem. Milene Giaretta, já tem o teu sobrenome que estava escrito ali. Fala para quem está nos escutando quem é você. Bem, a minha formação inicial é em matemática e licenciatura pela Universidade de Passo Fundo. Em seguida, eu ingressei no mestrado de ensino de ciência e matemática, sob a orientação da professora Adriano Teixeira. Depois de concluído o mestrado e continuei a caminhada acadêmica, então eu ingressei no doutorado em educação na Universidade de Passo Fundo e continuo sob a orientação do professor Adriano, então como doutoranda no momento. Muito bem, o título desse nosso webinar aqui hoje é a programação de computadores como oportunidade de desenvolvimento do raciocínio lógico. Eu sei, mas quem está nos escutando não. Esse foi o título da tua dissertação? Isso. Muito bem. E se a gente tivesse que separar em duas partes da tua dissertação, né? No programa de ensino de ciência e matemática, a gente tem que construir um produto educacional. Deixa o produto de lado. Vamos falar um pouco das questões teóricas, né? Quais são os elementos teóricos com os quais tu teve contato durante o teu mestrado? Vamos lá. Estive diretamente em contato com o raciocínio lógico por ter essa aproximação com a matemática. E aí, como eu estava trabalhando com tecnologias e as habilidades que são desenvolvidas a partir da programação de computadores, então entra a questão do pensamento computacional, que, por sua vez, se aproxima muito com os elementos de raciocínio lógico lá da matemática. Então, a gente foi criando essas correntes para chegar numa conclusão coerente com a realidade que estávamos estudando. Muito bem, olha só, faz de conta que tem alguém da biologia nos escutando agora. Não que o pessoal da biologia não saiba o que é raciocínio lógico, é claro que sabe. Mas explica para nós, assim, se a gente pudesse, de uma forma simples, rápida, falar o que é o raciocínio lógico, tá? A partir do viés que tu trabalhaste na tua dissertação. Bem, a gente trabalhou com raciocínio lógico envolvendo as questões de resolução de problemas, da questão de criatividade, da questão de dividir o problema em pequenas partes para que seja resolvido a partir de hipóteses. A gente se aproximou desses elementos mais amplos, digamos assim, do raciocínio lógico, porque aí ele abarca vários elementos pequenos e aí dá para ir afunilando, que aí tem questão de a própria resolução de problemas, a próprio ser crítico, o próprio processo argumentativo. Aí tem vários elementos dentro do raciocínio lógico, mas aí a gente abarcou mesmo a resolução de problemas e a questão da criatividade. Tá, e me diz uma coisa, agora vamos fazer de conta que tem gente que não é da computação, não que somente pessoas da computação tenham domínio desse conceito de pensamento computacional, mas o que é o pensamento computacional? O primeiro é o raciocínio lógico, beleza, já falou para a gente um pouco sobre isso, e de alguma forma todos nós já conhecemos esse conceito, já de alguma forma sabemos do que se trata, né? Mas o pensamento computacional não é tão comum, não é tão corriqueiro, popular quanto o conceito de raciocínio lógico, né? Então, o que é pensamento computacional? Primeiro de tudo, é importante colocar que pensamento computacional não é simplesmente estar aqui frente a um computador e estar navegando na internet, no Facebook, YouTube, enfim.
Não é isso. Pensamento computacional é quando a gente se utiliza da tecnologia, ou seja, o computador ou um smartphone, enfim, dessa tecnologia, para criar conhecimento, reproduzir conhecimentos e aprender. Ou seja, ao mesmo tempo que eu posso estar criando algo para o meu amigo, para o meu professor, para a minha família, enfim, que seja algo a ser consumido e que traga conhecimento, estou desenvolvendo pensamento computacional, bem como quando eu estou consumindo esse conteúdo para aprendizagem interna, enfim, e eu posso me utilizar dessa aprendizagem para comentar, enfim, criar novas redes de conhecimento. Então, o pensamento computacional ele vai muito além de estar simplesmente num computador e navegando. Além de também levar em consideração a própria resolução de problemas, enfim, tem vários outros links dentro do pensamento computacional que são importantes dentro de um processo de construção quando se fala de uma dissertação. Mas, em linhas gerais, é isso. Uhum. Geralmente, ele é associado ao ato de programar, né? Isso. Ou seja, aquele raciocínio, aquela linha de raciocínio, aquelas estratégias cognitivas que eu uso para fazer um programa de computador, certo? Por isso chamo de pensamento computacional. Que estratégias seriam essas? Que linhas são essas? Que passos são esses? Poderia trazer para a gente? Bem, existem vários processos de programação de computadores dentro do próprio pensamento computacional. Mas, como a gente estava estudando crianças, e que crianças não têm tantas habilidades para escrever um código complicado, por exemplo, para programar, nem nós mesmos, se não temos conhecimento da computação, né, temos dificuldades para programar. Então, vem à tona o Scratch, que é um software livre, né, tá aí na rede, pode ser baixado na máquina, pode ser utilizado online, e aí ele é uma programação por blocos. Essa programação por blocos é como se fosse o Lego. Você tem que ir encaixando os Legos, é bem colorido, bem atrativo, e ele é intuitivo, porque para cada elemento tem uma cor. Então, a criança automaticamente vai saber que para movimentos, por exemplo, os bloquinhos vão ser azuis, e assim por diante, né? Então, ter em mente essa ideia de Lego, que tem que encaixar as pecinhas para que a programação dê certo. E, além disso, utilizar a programação também para a construção de conhecimento é muito bacana, porque na programação a gente não utiliza o erro como algo punitivo, que chegou ali no erro, pronto, está acabado. Não, a gente revisita essa programação por blocos, busca os conceitos que foram utilizados, e então revisita todo o processo para que esse erro seja um processo de conhecimento, não seja punitivo. E aí a aprendizagem se torna mais significativa nesse momento, porque o erro, que ele está tão acostumado a ser punitivo, foi construtivo. Legal. Tu sabe que a professora Léa Fagundes, Milene, que é uma das precursoras da informática educativa aqui no país, ela sempre traz a ideia de que a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando alguém, né? E quando o Papert iniciava lá a questão da programação de computadores, ele trazia exatamente isso, né? Ou seja, uma máquina que precisa ser ensinada, né? E esse processo de pensamento computacional, ele tem a ver com o quê? Os colegas que estão nos escutando, né? Ou estão nos vendo. Tem a ver com a identificação de um problema, decomposição em problemas menores, organização lógica dos problemas a serem resolvidos antes de outros, criação de hipóteses de solução. Então, o pensamento computacional, testagem dessa hipótese, envolve tudo isso que tem uma relação direta com a ideia de raciocínio lógico, não é? Isso aí. E em vista com o raciocínio lógico e essa ideia de Papert, o importante é a gente encontrar diversas soluções, diversas hipóteses para um único problema, do que termos 5, 6, um caminhão de problemas e utilizar a mesma estratégia de resolução. Então, é importante que a gente tenha um ou dois problemas, mas que sejam significativos, e essa resolução nos dê a possibilidade de trazer várias resoluções para o mesmo problema. E, nesse sentido, ainda, tem a questão que a programação ela não é única, né?
Então, cada um pode criar uma hipótese, questões diferenciadas e chegar no mesmo resultado. Então, é bacana esse diálogo em sala de aula com as pessoas envolvidas, por exemplo, para que percebam justamente isso, que não tem a programação certa ou errada, o que importa é chegar no resultado, ter as hipóteses corretas. Então, essa amarração entre pensamento computacional e raciocínio lógico, ela é bem compreendida dentro da programação de computadores por blocos. Muito bem, eu estou convencidaço, assim, Milene, dessa vinculação entre pensamento computacional e raciocínio lógico. Muito bem, mas essa é uma parte. Uma parte do mestrado foi essa discussão, essa identificação de relações, né? Mas teve uma parte prática, não teve? Teve um produto educacional. Qual foi o produto? Qual foi a parte prática? Fala um pouco para nós sobre isso, por favor. Bem, como programação de computadores ainda não é parte do contexto escolar hoje, a gente buscou uma aproximação com o programa Escola de Hackers, que ensina programação de computadores para crianças na rede municipal de Passo Fundo. E então, a gente reorganizou o programa que já era existente. Ele tinha uma sequência de atividades para o decorrer do ano, para ser aplicado nessas escolas participantes do programa, enfim. E aí, a gente passou 2 anos do mestrado, no caso, fazendo essa remodelação. Primeiro, a gente colocou as atividades, normalmente, de programação de computadores, usando o Scratch, indo em linhas de que essa resolução tinha que ter sentido, que tinha que ter contexto com a parte escolar, né? Então, trazia conteúdos que lá eram trabalhados na sala de aula, tinha essa integração entre alunos do 6º, 7º e 8º ano, que trabalhavam todos juntos, né? E aí, no 2º ano do meu mestrado, a gente adaptou essa sequência de atividades que é chamada de caderno didático para a taxonomia de Bloom, onde esses exercícios foram reorganizados de forma crescente de dificuldade, né? Então, começava bem simples, as crianças tiveram que ir desenvolvendo habilidades para conseguir subir uma escadinha, digamos assim, para atingir o nível máximo, que era o objetivo final. E aí, dentro dessa reorganização, para a gente ter certeza que essas crianças estavam atingindo os objetivos que a gente buscava, a gente colocou alguns desafios no decorrer do ano, que buscavam trazer à tona programações que eles já tinham utilizado em outro momento nas resoluções de problemas. Então, o meu produto de mestrado ficou o caderno didático, que está disponível na web, e pode ser replicado, porque ele não é exclusividade do programa. O professor Adriano colocou aí na tela o link. Então, ele está disponível justamente para que outras pessoas, outros professores se sintam encorajados a utilizar esse caderno didático que vem constantemente sendo atualizado e sendo colocado mais atividades. Ele não parou no término do meu mestrado em 2018. Ele continuou gerando frutos e continuou sendo atualizado de forma bem bacana, onde pode ser reaproveitado conforme o contexto, conforme o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, tem várias atividades aí envolvendo não só a matemática, né, adição, subtração, enfim, tem questões com números pares, ordem crescente. Então, dependendo do conteúdo que está sendo abordado pelo professor na sala de aula, ele pode buscar esse recurso da programação e esse auxílio no caderno didático. Muito bem. Milene, quando a gente faz um trabalho, uma pesquisa, né, que tem uma aplicação prática, ela tem um monte de desdobramentos, né? Um deles tu já trouxe aqui, o caderno didático está disponível, depois eu vou te perguntar um pouco sobre como é que quem está nos escutando poderia se beneficiar também disso que foi construído na tua dissertação. Tem todo um desdobramento para você, enquanto pesquisador e profissional, mas tem também um impacto para os alunos, né? Que tipo de resultados tu poderia resgatar e trazer para a gente do teu trabalho no Escola de Hackers, que não foi com uma escola só? Eu não lembro quantas escolas estavam envolvidas e quantas crianças estavam envolvidas no ano em que tu fizesse e acabasse o mestrado. Tu lembra disso, mais ou menos, Milene? No primeiro ano, nós tínhamos 12 escolas, mas aí o programa teve que passar por uma reestruturação e junto à prefeitura,
por ceder as escolas, enfim, e aí no segundo ano a gente trabalhou com 7 escolas. Assim, nós reduzimos, até porque a gente ia fazer esse teste com o caderno didático, não é mesmo? Mas a gente tinha umas 70, 80 crianças envolvidas no processo, por aí? Basicamente, mais ou menos de 10 a 14 crianças por escola. Muito bem. Que tipos de resultados tu poderias trazer para a gente aqui do teu trabalho, do fruto do teu trabalho, da tua dissertação, junto com essas crianças? Bem, como a gente coletou dados no início, durante o processo e no final, é importante que a gente pode ressaltar e afirmar que as nossas crianças que por ali passaram, elas melhoraram o seu tempo de resposta. Bom, o que é isso? Eles melhoraram o seu tempo, digamos assim, de captar uma informação e responder essa informação. E a gente aferiu isso através de um software que o programa mesmo construiu. E então, eles, dentro do Scratch, né, já dentro do contexto do que eles estavam trabalhando, e aí apareciam lá 10 questões para as crianças. E aí tinha um tempo determinado, era 5 segundos, se eu não estou enganada, que aparecia uma tela, e aparecia nessa tela, sei lá, 4 triângulos grandes, 2 círculos pequenos, amarelo, outros vermelho, enfim. E aí vinha a questão, quantos círculos vermelhos você viu na tela? E aí vinha A, B, C, D e E, opções, para ele colocar lá quantos círculos vermelhos ele viu. Isso a gente fez no início, passou todo ano com a taxonomia de Bloom, enfim, e a gente, no último dia, aplicou de novo esse teste. Para nossa surpresa, 90% dos nossos alunos, eles melhoraram o seu tempo, ou seja, eles responderam mais rápido as questões e de forma correta. No início, a gente viu que muitas vezes eles eram rápidos, porém respondiam isso de forma errada. Respondiam a questão que a gente estava propondo de forma errada. E lá no final, eles conseguiram ser ainda mais rápido ou manter o seu tempo, mas responder de forma correta. Grande parte dos alunos respondeu as 10 questões corretamente. Então, isso foi um dos elementos que a gente avaliou. E aí a gente avaliou outros elementos em relação ao raciocínio lógico, né? Com os blocos lógicos, que é um material didático que é utilizado muito na educação infantil, para trabalhar com formas, tamanhos, espessuras, enfim, e cores. E aí, com esse teste, a gente percebeu que essas crianças, elas estavam mais propensas a desenvolvimento do raciocínio lógico e da abstração, porque eles eram muito rápidos para dar respostas, eles conseguiam se destacar, seja manipulando o material, seja dialogando sobre aquela resposta que eles construíram para resolver o problema proposto. Então, são vários elementos que a gente trouxe no decorrer do processo que nos dá embasamento para dizer que esses alunos, eles não só desenvolveram raciocínio lógico, pensamento computacional, como habilidades de resolução de problemas, habilidades argumentativas, habilidades criativas, porque muitas vezes eles tiveram que criar outras alternativas para responder a mesma questão, né? Então, são elementos que a gente pode concluir através desses processos no decorrer. Sabe, Milene, que enquanto tu falava, ficava muito explícito para mim, muito claro, assim, a potência que o mestrado tem, o nosso mestrado em ciência e matemática, mas qualquer outro processo de formação em nível de estricto senso, em, primeiro, impactar positivamente na realidade, segundo, ampliar a nossa sensibilidade para ver as modificações daquilo que a gente está fazendo tem na vida das pessoas, né? Poder criar soluções e ver aquilo ter desdobramentos sobre o grupo de crianças com os quais a gente está trabalhando. Eu acho que isso é bem legal mesmo. Eu acho que é só um processo como o mestrado, por exemplo, pode te dar o tempo suficiente e as ferramentas necessárias para você aprofundar e fazer essa análise, né? E essa inserção em campo. Muito bem. Olha só, se tu tivesse que elencar um desdobramento assim
do mestrado para ti na tua vida profissional? O que ele te ajudou, o teu trabalho que tu fizesse na tua vida profissional, enquanto professora de matemática? Qual que tu traria, assim, para a gente? Eu vejo que o meu mestrado, ele me fez pensar diferente. Ele me fez sair de lá uma professora melhor, com vistas para a tecnologia, que hoje é tão importante. A gente vê que está começando a ser citada na própria BNCC, né? E esse processo tecnológico nos vem sendo passado no decorrer dos anos, de alguma forma ou de outra. Mas nós, professores, ainda não estávamos, digamos que, preparados ou não estávamos acessando esse conteúdo que está aí em larga escala. E aí, ao trabalhar as questões envolvendo matemática, pensamento computacional e programação de computadores, para mim ficou muito evidente a potência que tem a tecnologia e o como pode ser aliado isso às práticas docentes lá de sala de aula. Então, é possível, sim, levar a tecnologia para dentro da sala de aula, e para mim foi a maior construção assim interior como professora, para fazer essa utilização correta e que tenha um objetivo para que os meus alunos aproveitem esse momento tecnológico, digamos assim, para seu crescimento, para a sua aprendizagem, para o seu próprio ensino, porque eu, como professora, eu não sei tudo, e os meus alunos, como eles estão muito conectados, eles podem saber alguma coisa, então eu também posso estar aprendendo. Então, essa questão de ensino-aprendizagem, para mim, ficou bem evidente nesse processo tecnológico de programação de computadores e desenvolvimento do raciocínio. Muito bem. Eu te acompanhei, né? Tu acabou o mestrado e já acessou o doutorado, né? Então, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Que tipo de base o PPG-CM te deu para que tu pudesse agora estar no doutorado? Vamos lá. Que tipo de vínculo tu consegue ver entre o teu mestrado e o que tu está fazendo no doutorado agora? Na verdade, o mestrado, ele é um processo corrido, né? Ele é um processo que você tem que pesquisar rapidamente, mas não de qualquer forma, de qualquer jeito. Você tem que abstrair tudo aquilo rapidamente e produzir alguma coisa para aplicar. Então, a gente trata o raciocínio lógico. E como eu falava no início, o raciocínio lógico, ele abarca vários elementos. Bem, como o processo de doutorado ele é um processo mais longo e que nos dá tempo suficiente para elencar esses processos do raciocínio lógico, agora eu me sinto preparada para adentrar dentro dessas categorias mais profundamente. E aí, nessa forma, agora no doutorado, com o domínio do raciocínio lógico como conceito amplo, a gente vai entrar no processo de argumentação na resolução de problemas, que também é uma questão do raciocínio. E, com vistas a isso, continuamos abraçados ao pensamento computacional, à programação de computadores, mas agora mais afunilado, né? Então, nos deu uma preparação, eu digo nos deu, porque você, como orientador, com certeza também aprendeu, e aí nos deu suporte e nos deu uma base teórica muito bacana para que a gente pudesse continuar esse trabalho agora nesse processo de doutorado. Muito bem, eu ia te perguntar um pouco sobre para quem está nos escutando, como é que poderia aplicar isso, como é que poderia se beneficiar do teu trabalho, mas tu já falou lá antes, né, do caderno didático e mais alguns elementos. Bom, uma das marcas dos nossos webinários aqui é ajudar as pessoas a compreender qual é o vínculo disso que a gente fez com a Base Nacional Comum Curricular. Quais são tu poderia fazer 2 ou 3 aí vinculações entre o teu trabalho e a base, competências, habilidades para a gente, Milene, por favor? Bem, a área de matemática lá no ensino fundamental da BNCC, ela se centra na compreensão de conhecimentos e procedimentos em diferentes campos, né? Além do desenvolvimento do pensamento computacional. Então, lá na BNCC, ela já traz a área da matemática para conceitos e procedimentos. Bem, a gente usou a resolução de problemas. E como a gente utilizou poucos problemas, mas diferentes formas de resolução, a gente foi adentrando em outros campos. E a gente trabalhou raciocínio lógico e pensamento computacional, logo houve esse desenvolvimento,
E a gente visou a resolução, a formulação e o contexto desses problemas, né? Então, eles puderam ter esse engajamento com as questões da base. E aí tem questões da competência gerais da educação básica, que está lá na base, né? Que diz que a gente tem que exercitar a curiosidade intelectual. E aí, se a gente está trabalhando com a programação de computadores e a gente está propondo que se tenha mais de uma resolução para um único problema, a gente está deixando o nosso aluno curioso e, ao mesmo tempo, a gente está instigando ele a ser criativo, a buscar novos meios, a buscar métodos para trazer isso. E aí ele vai investigando, ele vai refletindo, ele vai analisando, e aí, por si só, já entra também lá nas competências que está lá na BNCC. E aí, como ele elabora, testa essas hipóteses e resolve esses problemas, ele criou soluções e se utilizou dos recursos tecnológicos, né? Então, ele não trabalhou só com a matemática, não trabalhou só com o pensamento computacional, trouxe vários elementos que estão linkados lá dentro das habilidades ou das competências gerais da BNCC. Então, assim, para a gente finalizar, os nossos webinars vão ser de 30 minutos, a gente está com 26, nós vamos ser pontuais. Um cara da computação, uma da matemática, a gente não pode, tem que ser pontual, né? A gente é é uma característica nossa das exatas, né? Então, foi o seguinte, olha só, quando ele conversou contigo, tu elencou a habilidade EM13 MAT 405, que tu acredita que foi uma das habilidades que poderiam ser contempladas com o teu trabalho, foram contempladas. Essa habilidade fala sobre reconhecer funções definidas por uma ou mais sentenças, como a tabela do imposto de renda, contas de luz, água, gás, etc., e suas representações algébricas e gráficas, convertendo essas representações de uma para outra, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento. Então, tu elencou essa como uma possibilidade, tem outras também que poderiam ser trabalhadas. E tu falou de uma competência geral também, a número 2, é isso, Milene? Tu tem ela aí? Tu pode ler para o pessoal para a gente fazer o fecho? Posso. Ela diz assim, a competência geral número 2 da educação básica. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para instigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Muito bem. De fato, então, a gente vê aí uma vinculação muito forte com a questão da programação de computadores, do raciocínio lógico, da criação de soluções, né? Milene, tu quer fazer um fechamento? É contigo. Agora tu tem 1 minuto e meio para isso. Bem, não eu tenho que dar um tchau depois, mas vai lá, contigo. Bem, só queria colocar mesmo que a base ela traz várias habilidades, né? E aí, como a gente tinha só 30 minutos para aqui explanar, então a gente escolheu uma, né? E aí indiquei uma. Porque ela fica bem evidente quando a gente diz que a gente trabalhou com resolução de problemas. Porque a gente propôs não só problemas de 2 mais 2, por exemplo. Eles tiveram que criar soluções para gráficos, para formas geométricas. Então, foi uma construção dentro desse contexto de programação e no próprio contexto de dialogar entre idades ali, porque tinha crianças do 6º, do 7º e do 8º ano. Então, tinha conceitos que lá no 6º ano não eram bem compreendidos, mas no 8º ano eram bem compreendidos. Então, essa troca entre os nossos alunos foi muito importante. E então, tem esse crescimento, esse conhecimento e essa aprendizagem que foi muito significativa. Muito bem, faltando 30 minutos, eu quero agradecer, Milene. 30 segundos, perdão. Quero agradecer a tua disponibilidade, agradecer a cada um e cada uma que nos assistiu online, em tempo real ou depois, e trazer aqui o Isaac Asimov, que dizia o seguinte: se o conhecimento gera problemas, não é a ignorância que vai solucioná-los, só mais conhecimento. Então, obrigado, Milene, por ter compartilhado o teu conhecimento com a gente. Muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.